De sabadão, nosso convidado especial é o prefeito de União da Vitória, Bachir Abbas, que vai fazer aqui, claro, um levantamento, falar um pouco de como foi esse primeiro semestre do ano de 2023, nas expectativas agora para esse resto de ano. O tempo passa tão rápido que nem parece que já foi um semestre, não é mesmo? Primeiramente, Bachir, satisfação em recebê-lo mais uma vez aqui no estúdio da Jovem Pan. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente falar um pouco sobre o município de União da Vitória. Bom dia, Bachir. Bom dia, Thiago. Satisfação é toda minha. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia ao Juliano. Sempre é bom a gente estar aqui conversando, falando das ações que a gente tem desenvolvido e a gente só tem que agradecer. Bom, Bachir, nosso primeiro tema hoje, dia 1º de julho, né, como foi amplamente divulgado, começa para valer a questão da fiscalização dos radares. É aquele modo um pouquinho até indigesto, mas é um bem necessário que a gente precisa disso, porque infelizmente só naquela reduz a velocidade, né, não abuse, infelizmente, né, só na campanha educativa muitas vezes não resolve. E aí então a prefeitura colocou alguns radares, a gente já falou isso durante a semana, quais são os pontos, e hoje começa essa fiscalização para valer. Como que foi para a Prefeitura de União da Vitória, desde quando veio a solicitação, juntamente, é claro, com os estudos junto ao 27º Batalhão, para saber em quais pontos seria necessário para até a efetivação desses radares, que hoje começa a entrar em vigência, de fato, para valer as questões, aplicações das sanções, das multas, caso, é claro, sejam desrespeitados. Se andar no limite, o que diz a legislação de trânsito, não se preocupe que não chega a multa, mas se dá uma abusadinha, aí sim, aí vai doer no bolso, né, Bachir? É verdade, Thiago. Tem ações que muitas vezes não são simpáticas, a gente sabe que não é simpático, mas que são necessárias ser feitas, principalmente na preservação da vida. E a questão dos radares é uma questão dessa magnitude, de a gente precisar fazer. Cidade que se diz moderna, cidade que quer crescer, não pode viver colocando lombadas, como nós temos ali na Marechal, 10 lombadas desde o início do SESI até no Rio da Areia, pedido de mais 4, e a gente tomou uma decisão junto com os órgãos de trânsito, junto com a Polícia Militar, que era necessário algumas ações. Fala ali da Marechal, com essas 10 lombadas que tem, se for necessário fazer um transporte, como o SAMU muitas vezes faz, dobra o tempo de atendimento, porque eles têm que em cada lombada parar, retomar a velocidade, e vários pontos da cidade, e a gente colocou esses radares semafóricos também, as lombadas, todos de forma técnica. O objetivo, na verdade, é diminuir em pontos críticos de União da Vitória acidentes de trânsito. Todos esses lugares foram pré-definidos com a Comissão de Trânsito, com a Polícia Militar, e demos um período grande de testes para as pessoas se adaptar a esses lugares. As pessoas às vezes falam, tem tanto radar. Nós temos mais de 30 bairros de União da Vitória, são 7 radares, são aproximadamente 4 radares semafóricos, 2 lombadas eletrônicas. Então, para o tamanho da cidade, é um número, eu acredito que é razoável, que está sendo colocado, e já se mostrou, mesmo estando em período de testes, já se mostrou extremamente eficaz. A gente tem que trabalhar com número, a gente não pode trabalhar com palpite, né? A gente tem trabalhado com número, e nos locais que aconteciam muitos acidentes, onde foram colocados radares semafóricos, o índice de acidentes praticamente foi a 0. E a gente tem alguns dados curiosos. Essa semana me ligou o diretor do Hospital São Camilo, solicitando que você colocasse ali na entrada do Hospital São Camilo. Ali é uma BR, em 2 semanas, se eu não me engano, aconteceu quase 4 acidentes ali, como em vários pontos críticos. Esses pontos onde tem o radar são pontos críticos, onde já se perdeu vida, como ali na Marechal, né? Tivemos vários acidentes com a perda de vida. Uma pessoa querida, que era para nós, que era o seu pai ali, foi atingido com um carro a mais de 100 km por hora. O que a gente não pode admitir, nesse período que a gente estava fazendo o estudo dos radares, é que um veículo ande a 150 km por hora na Bento Munhoz, que ande a 130 por hora na Professor Amazília, que é centro de União da Vitória. A gente sempre questiona. Imagine se você está indo numa manhã com a sua família e é atingido por um veículo desse. O grande objetivo, a gente sabe, falo, não é uma questão simpática, mas é uma questão que o tempo vai mostrar da preservação da vida, de diminuir o número de acidentes. A gente sabe que o número de acidentes também é uma causa de saúde pública, o volume que é gasto, o dano que causa às famílias, muitas vezes deixando as pessoas impossibilitadas. Então a gente tomou essa decisão de forma técnica, de forma coerente, colocando onde é necessário.
E hoje, quando acontece um acidente, as pessoas já falam, tem que colocar um radar, tem que colocar uma lombada. Mas a gente deu um período muito grande de teste para as pessoas. Todos estão sinalizados, todos foram divulgados pela imprensa, eles divulgaram, tem no site da prefeitura os locais. A pessoa só vai ser penalizada se ela infringir essas velocidades. Claro, com o tempo a gente vai fazer algumas adaptações, como fizeram ali na ponte José Rich, que aumentamos a velocidade de 50 para 60, e a gente vai adequando dentro do que os números forem mostrando. Nessa questão de trânsito, até durante esse período de teste, o que se nota é que os nossos motoristas, não sei se por não dirigirem fora daqui ou qual o motivo, que eles, entre aspas, se assustam. Por exemplo, na ponte aqui, né? Hoje 60 km por hora. Se você atravessar até 60 por hora, se você mantém ali entre 50 e 60 por hora, uma velocidade constante, você passa tranquilo, não forma engarrafamento. Mas o que acontece? Até a metade da ponte você vai bem. Quando você chega perto do radar, o pessoal diminui, ou seja, é 60 por hora o limite. Você pode andar até próximo de 60. Até o velocímetro do seu carro, se você andar em cima de 60, ele vai marcar menos, porque, lembrando, né, que o fabricante ele já produz o velocímetro numa velocidade um pouquinho acima da real, justamente por essas questões. Então, se o teu velocímetro do carro está marcando 60, você vai estar ali uma velocidade real em torno de 55. Só que o que acontece? O pessoal, quando chega perto do radar, parece que encara com uma lombada, freia, e aí causa todo esse congestionamento. Então, até o pessoal se adaptar, ver que o radar, se você andar dentro da velocidade, não é aquilo. Por exemplo, quem anda bastante em cidades fora, vamos citar a capital Curitiba. Você pega ali a linha verde, é 40 por hora e você anda 3, 4 quilômetros, assim, é um radar atrás do outro na linha verde, né? E você tem que respeitar. Lá também tinha um problema seríssimo de acidentes, ali no início dos anos 2000, e depois que foi criado, então, a linha verde, a linha de radares, hoje como é conhecido lá em Curitiba, reduziu extremamente o número de acidentes. É aquela questão, infelizmente, os bons têm que pagar pelos maus motoristas, aqueles que abusam literalmente da velocidade. Bom, mas Baixinho, sabe que isso acaba sendo, né, querendo ou não, uma questão impopular. Muita gente fala, essa criar radar, entre aspas, a indústria da multa, mas alguém tem que fazer. Até vamos citar um exemplo aqui. Um dos gestores anteriores no município de União da Vitória acabou também sendo difamado pela população porque foi lá e teve que fazer um aumento gradual na questão do IPTU, porque há muito tempo não era reajustada a alíquota. E aí, então, alguém tinha que fazer e acabou, então, pagando o pato. Para vocês, a questão política também não teme que seja mais ou menos assim, a população acabe ficando como, o Bachir é o prefeito dos radares, e acabe ficando assim. Vale a pena, entre aspas, sacrificar muitas vezes a vida política em prol de salvar vidas, nesse caso, como é a questão necessária do radar? É verdade, isso daí, que nem eu falei, não é uma questão simpática, mas é uma questão necessária. O gestor não pode se preocupar com a próxima eleição, ele tem que se preocupar com as próximas gerações, com o que precisa ser feito. Tem um grande exemplo, não que seja a favor ou contra, você acompanhou bastante a questão do presídio União da Vitória, que seria um presídio para 400 detentos. Hoje não temos o presídio, mas temos 200 pessoas com tornozeleira eletrônica na rua. Será que a decisão naquele momento foi correta ou foi errada? Então é necessário muitas vezes fazer e vai se mostrar. Os números estão mostrando. Locais que eram de acidentes, em que as pessoas muitas vezes ficavam inabilitadas, prejuízo material, hoje o índice caiu a zero. O grande exemplo é o sinaleiro que foi colocado lá no Posto Líder. As pessoas me marcaram mais de 50, 60 marcações todos os dias, esse sinal. Nós tínhamos, você acompanha bastante, né, Thiago? Acidentes semanalmente naquele local. Hoje praticamente caiu a zero o número de acidentes. Até é curioso, um dia um senhor me parou, 60 está no sinal, eu digo, mas o senhor sabe quanto que é 60? Como quanto que é 60? 60 segundos, 1 minuto. O senhor está esperando 1 minuto para atravessar a via. E o número de acidente praticamente, em 6 meses, praticamente é zero, um número que era altíssimo. Então, com o tempo, as pessoas vão ver que é necessário. Nós temos um grande exemplo em Curitiba, aquelas vias rápidas com 4 faixas, a velocidade lá é 40 km por hora. Conversava até com o pessoal do trânsito de Curitiba, o índice de acidentes também caiu a zero. Isso daí é importante. Se nós conseguirmos preservar uma vida, já terá valido, e não é fábrica de multa. As pessoas sabem onde que estão os radares, seria se colocasse escondido. Hoje a pessoa teve quase 60 dias para se adaptar aos radares, então é necessário coerência, é necessário
Se não tivesse número de acidentes, com certeza não era necessário os radares. Estão sendo colocados porque não é possível nós ter um pedido de mais de 300 faixas elevadas e imagine como que vai ficar a cidade. Hoje todas as cidades que se dizem grandes, que crescem, Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Guarapuava, todas têm os radares semafóricos e é um número razoável, não é um número excessivo de radares, que nem eu falei, União da Vitória tem mais de 30 bairros e praticamente são 12, 14 pontos que estão sendo colocados esses radares porque são necessários. Falei, o governante, o prefeito que está à frente do município, ele não tem que pensar na próxima eleição, ele tem que pensar no que precisa ser feito. O Brasil, as cidades, os estados já pagaram muito por quem está à frente do município pensar só na próxima eleição e não fazer o que precisa ser feito. Nós iremos fazer e dessa maneira a gente vai continuar. Claro, sempre escutando a população, sempre escutando. Os radares não foi o prefeito que escolheu os locais que eram para ser colocados. Polícia Militar, através de levantamentos dos locais que mais aconteciam acidentes. Temos um exemplo também ali onde tem a clínica do MIT, era de 2 a 3 acidentes semanais. No período de testes dos radares, caiu a 0. Então é necessário. Tem pessoas que criticam, uma grande maioria também nos fala que é necessária essa ação e a gente tomou de maneira técnica porque é necessário fazer. Excelente. Ô, Bachir, vamos falar aí sobre a primeira metade desse ano, que passou rapidinho, né? Claro que sempre esse início de gestão, quando há a troca de governo, no caso, principalmente federal, é bastante complicado para o gestor do município, porque literalmente tem que começar a correr atrás dos recursos e o tempo é curto, porque já no próximo ano já tem eleição municipal e aí então torna-se drasticamente diminuído o tempo para correr atrás desses recursos. E você esteve agora, no mês que passou, lá em Brasília, para buscar juntar recursos junto a deputados federais, senadores, e trouxe, né, algumas boas notícias. E a gente já falou aqui, principalmente o pessoal que critica sobre a questão da situação da Bento Munhoz. De fato, né, trânsito muito pesado, acaba danificando o asfalto, mas através dessa viagem foi possível já correr em busca de um recurso para não só fazer um tapa-buracos em toda a extensão da Bento, e sim trazer uma reformulação para dar uma melhor condição de trafegabilidade ali nessa situação da Bento. Esse é um dos recursos conquistados, né? Mas teve muito mais. Faz um resumo para a gente de como foi essa ida a Brasília, né? E quais são os recursos que foram conquistados aqui para a União da Vitória, Bachir. É verdade, a gente não pode ficar esperando, só no Paraná são quase 400 municípios, a nível de Brasil mais de 5 mil municípios. Sempre falo ao prefeito que fica esperando, ninguém vem trazer nada. A gente tem que correr atrás, tem que procurar os deputados que foram votados aqui em União da Vitória e graças a Deus nessa viagem a Brasília o resultado foi extremamente produtivo. Estivemos em todos, quando vou para Brasília, visito todos os deputados, todos os senadores visitamos o senador Flávio Arnes, o senador Orovisto, o senador Moro não estava no momento que a gente foi para Brasília, mas visitamos vários deputados e o resultado foi extremamente produtivo. Com o deputado Aliel, que tem uma base, fez uma votação em União da Vitória e quer expandir. Claro, o deputado ele pensa na população, mas pensa também na questão eleitoral, ele quer expandir o trabalho que vem fazendo aqui na nossa região. Teve uma mudança de governo, ele é alinhado com o governo atual, e muitas vezes as pessoas criticam, não, ninguém está... A questão ideológica, cada um tem sua questão ideológica, mas passou a eleição, nós temos que pensar em trazer benefícios para a União da Vitória. O deputado Aliel é um amigo que eu tenho e ele se propôs a estar representando a União da Vitória. Vocês sabem, na última eleição não teve nenhum candidato local, o prefeito Santinho foi candidato, nós nos apoiamos eles, mas não teve nenhum candidato federal que nos representasse. E o deputado Aliel se propôs a estar representando e já destinando recursos. São 6 milhões de reais que ele destinou para a reformulação da Bento. Nós estamos fazendo um projeto, não de tapa-buraco, um projeto de revitalização total da Bento, com pista de caminhada, com ciclovia, com os canteiros, com uma nova iluminação para virar um eixo de fluxo de veículos, que é a Bento. A gente até já fez essa semana, foi contratada uma empresa para fazer um projeto moderno em toda a Bento, desde a saída da ponte do Miss Caramela até lá na imediação da empresa Pormate, e a gente vai começar esse ano essa reformulação da Bento Munhoz.
Também nós já tínhamos uma tratativa, um alinhamento também que foi feito através do deputado Ussi, contato com o deputado Vermelho, um recurso de mais de 6 milhões de reais para a nossa educação, e estaremos entregando junto com o secretário Ricardo, junto com o Ussi, junto com o deputado Vermelho. União da Vitória vai ser a primeira cidade no Paraná que toda a rede do ensino fundamental, todos os alunos terão um sistema de ensino. Cada aluno de União da Vitória vai receber um tablet. Os professores do ensino fundamental, aproximadamente mais de 400, receberão um Chromebook. É uma plataforma de ensino, o terceiro município a nível de Brasil que vai receber esse recurso. Isso é graças ao trabalho que a gente fez feito em conjunto, junto com o Ussi. O deputado Vermelho também abraçou, e é importante você sempre estar alinhado. União da Vitória recebeu esse recurso porque se cadastrou num programa do governo federal, um dos poucos municípios que estavam cadastrados no programa do governo federal, e a gente vai dar um grande salto. Nossa educação, que já é a melhor no Paraná, entre 50 a 100 mil habitantes, com esse implemento desse sistema de ensino, um reforço que é dado na área de matemática e português, com certeza a gente vai dar um salto. As pessoas muitas vezes focam na obra física, que muitas vezes é o asfalto que é necessário, uma obra física, mas acho que o maior investimento que a gente pode fazer é no futuro. E o futuro a gente investe aplicando na educação, aplicando nossas crianças. Hoje nossa rede de ensino total tem uniforme, tem material escolar, agora com os tablets a gente vai dar um salto. Também essa semana, o deputado Toninho Wanders, que a gente procurou, que a gente tem uma grande amizade com ele é representado aqui pelo vereador Anderson, e ele se dispôs também a estar destinando um recurso que a gente vai estar conversando com ele de 5 milhões de reais para ser investido em União da Vitória, e ele vem nas próximas semanas para investir. Então são quase 20 milhões de reais que a gente conseguiu em Brasília. Visitamos os outros, deputado Eurovisto também, o senador Eurovisto a gente visitou também, destinou mais 300 mil de custeio para a saúde. A Lial também entrou na conta da prefeitura, agora mais 500 mil reais de custeio. Então a gente tem que ir atrás, tem que procurar, não pode ficar parado, ir atrás dos recursos. Todos sabem, né, não precisam falar, todos sabem a situação do município de Nova Vitória. Graças a Deus a gente tem conseguido manter folha de pagamento em dia, mas já aportamos mais de 45 milhões de reais no Fundo de Previdência. Se o fundo tivesse saudável, nós teríamos aproximadamente em caixa hoje mais de 50 milhões de reais. Nunca na história do município de Nova Vitória conseguiu-se fazer uma economia desse tamanho, e nós temos que estar cumprindo o nosso compromisso, que é pagar o funcionalismo em dia, pagar os aposentados que trabalharam a vida inteira, mas todos os meses, religiosamente, todos os meses, União da Vitória, se o município, se o prefeito, se a Secretaria de Finanças não aportar 2 milhões e 300 mil reais, os aposentados não recebem. Esse é o aporte que a gente tem que fazer para o complemento da folha. E a gente tem que continuar correndo. O governo do estado, nós temos uma grande parceria com o deputado Ussi, com o governador Ratinho Júnior, com o deputado Alexandre Cury também. São vários recursos que já foram disponibilizados. Estaremos daqui a alguns dias com todos os prefeitos da Supar, conversando com o governador, conversando com o deputado Ussi da questão daquela multa, que é um valor considerável, para ver onde que pode ser aplicado. Falando nessa multa, prefeito, aqui para a União da Vitória, claro, o Hussenbach já deixou bem claro isso, que o governador pede obras sejam estruturantes, né? Principalmente para que esse recurso seja aplicado. Lembrando que o governo tinha todo o direito, se ele quisesse, de pegar esse dinheiro, enfim, para ele fazer, enfim, o que bem entender. Mas não, graças justamente a essa questão da força política, foi possível manter esse quase R$500 bilhão aí, no valor total, é claro, dessa multa aqui para a região sul. Para a União da Vitória, Bachir, já se pensa em que investir quanto a essa verba dos royalties que possam vir aqui para a União da Vitória? Já se tem ideia aonde investir? Enfim, vai ainda passar uma espécie de uma votação para decidir onde gastar bem esse dinheiro? Na verdade, o governo do estado está definindo ainda. Se pontuou muito bem, Thiago. Era um recurso livre do governo. Se ele quisesse, ele poderia aplicar em qualquer setor, não tinha essa obrigação. Mas através da força política do União da Vitória, eu sempre falo hoje, o União da Vitória tem a benção, o União da Vitória e a região da Supar não tem um volume grande de eleitores, mas tem uma força política muito grande com o deputado Ussi, hoje líder, com o Alexandre, primeiro secretário.
Então, nos próximos dias, o governo vai estar definindo o valor que vai ser destinado para cada município, porque essa multa foi depositado 20% e são, se eu não me falha a memória, 60 parcelas que vão ser pagas, mas o governador também assumiu o compromisso de adiantar alguns recursos e a gente vai reunir a população. Nós temos projetos já bem definidos, que é a nossa nova área industrial, provavelmente ver o projeto da Bento, qual recurso, provavelmente vai ter que aportar mais um recurso, a gente quer fazer ela em 2 etapas, e a grande demanda, a gente acompanha, que a gente quer focar principalmente, se o governo do estado permitir, que é a pavimentação. Pavimentação é grande demanda hoje, que é o projeto estruturante, onde o transporte coletivo principalmente passa, a gente está podendo pavimentar todas essas ruas. São mais de 200 quilômetros de ruas não pavimentadas em União da Vitória, né? E a gente já tem feito um trabalho muito grande. Praticamente a cada 15 dias a gente está entregando uma rua, mas tem muita coisa para ser feita. Sempre falo, se cada prefeito que passar deixar um volume considerável de pavimentação, em 3, 4 mandatos a gente consegue pavimentar quase tudo. Então a gente vai estar reunindo as comunidades, vai estar vendo as prioridades, só vamos esperar para ser definido se esse recurso, o volume que pode ser gasto em infraestrutura, o volume que precisa ser gasto em educação. A gente também fez uma demanda importante para o governador Ratinho Júnior, para o deputado Ussi. Hoje eu respondo pelo Cisvale. Até essa semana a gente abriu o envelope da licitação da nova sede do Cisvale. Provavelmente mês que vem o governador vai estar vindo assinar a ordem de serviço para a construção da nova sede do Cisvale, que vai impactar em toda a região da Ansupar. A gente fez uma demanda que desse recurso fosse destinado um valor para o Cisvale. Todos sabem que durante a pandemia praticamente não aconteceram as cirurgias eletivas. Hoje a gente tem um número muito grande represado de cirurgias eletivas e a gente, com todos os prefeitos, a gente conseguiu fazer uma contratualização, um dos primeiros consórcios a nível de Paraná que fez essa contratualização. Hoje o Cisvale pode contratar cirurgias para que possam ser feitas em todos os municípios e a gente pediu que um desses recursos fosse destinado para o Cisvale para a gente diminuir essa grande fila de espera, principalmente das cirurgias eletivas. O governador ficou de ver a questão legal também. Esse recurso tem uma ata que foi assinado quando do acordo com a Petrobras, com a SIX, que também recebeu esse recurso. Agradecer à prefeita Fernanda de São Mateus também, que ela poderia exigir que esse recurso fosse para lá, ela teve a grandeza de dividir com todos os municípios, e a gente pediu para o governador que ele olhe com carinho para destinar uma parte desse recurso para que seja canalizado no Cisvale, que vai contemplar toda a região da Ansupar. Os 9 municípios da Ansupar, nessa multa também entrou mais algumas cidades perto ali de São Mateus, então a gente vai estar se reunindo com a comunidade, mas a gente sabe que a grande demanda é a geração de emprego e renda, que a gente tem trabalhado, e os frutos já começam a aparecer. Essa semana eu estive lá no terminal de Calcário, uma empresa local já está fazendo trabalho, são mais de 30 milhões de reais que vai investir lá, gerando aproximadamente 100 empregos diretos. A nova área industrial também, a concessão que foi feita para a nova empresa, ele já vai estar começando nesse próximo mês a fazer todo o trabalho de infraestrutura. Também são mais 100 empregos que vão ser gerados lá. Nossa nova área industrial a gente está estruturando também. Com esse recurso a gente vai conseguir dar um grande salto para viabilizar a infraestrutura na área industrial. Então a gente vai esperar. Até ontem o prefeito Toninho de Cruz Machado, que é presidente da Ansupar, pontuou para nós que ele já está conversando com o deputado Ussi para marcar uma reunião com o governador, porque o tempo é curto também, né? Essa questão de cada 2 anos acontecer eleição, as obras têm que ser licitadas, feitos projetos e começadas até maio do ano que vem. Então a gente provavelmente nesse mês de julho a gente vai estar indo ao governo do estado para ver onde que pode ser gasto esse recurso. Bom, prefeito, você falou justamente sobre a questão da área industrial, muita gente até questionando, dizendo, tá a placa lá na área industrial, mas até agora nada foi feito até então, né? Ou seja, não vê nenhum barracão construído. Lembrando que tem também toda a questão, a parte burocrática da coisa, né? Acredito eu, a licença ambiental lá deve ser um dos impasses, né? Porque hoje em dia, no Brasil, qualquer coisa que você vai fazer, e você na sua obra, muitas vezes, se demora quanto tempo aí para conseguir uma pequena licença, para fazer um aterro, às vezes, alguma coisa, terraplanagem, que você precisa de uma licença, tem que esperar muitas vezes 3 meses.
para você conseguir fazer um serviço ali que se fosse liberado no dia, você conseguiria já fazer na semana aquele serviço. Mas não, a questão burocrática também ela impera um pouquinho. Para a área industrial, o que falta para em definitivo a gente possa ver lá aquele terreno já todo feito terraplanagem e os barracões sendo, começando a serem construídos? É verdade. A gente, no começo do nosso mandato, nós adquirimos essa área, são 28 alqueires, e é bom salientar, porque muitas vezes o governante ele compra a área industrial e deixa a conta para os próximos pagar, ou compra um imóvel e deixa para os próximos. Nós temos, algum tempo atrás, recebemos um precatório de mais de 8 milhões de reais de uma área. A gente fez uma compra amigável, não vai ficar nada para os próximos governantes pagar, são 28 alqueires, 6 alqueires já foram feitos um chamamento para uma empresa que vai investir 60 milhões de reais, indo daqui para Curitiba do lado direito, e do outro lado tem principalmente a questão ambiental. A questão ambiental tem que ser respeitada, é um trâmite extremamente lento, mas a gente já com o secretário Zé Pedro da Indústria, Comércio e Turismo, a gente já conversou, vai ser feito praticamente 8 concessões de frente para a BR, que podem ser feitas. Até o final do ano a gente quer fazer o chamamento, que são mais de 30 empresas que já se cadastraram para a nova área industrial. Iremos fazer também até o final do ano, fizemos um trabalho de regularização daquela área industrial ali no Rio Vermelho. São mais 10 empresas também que vão se instalar ali naquela área, mas tem principalmente a questão ambiental. Nós temos, eu aproveito a oportunidade, a gente tem a questão do nosso plano diretor, estaremos fazendo uma audiência pública, a última, depois de quase de 3 anos, e as pessoas às vezes não têm ideia da magnitude. Até vi que São Paulo aprovou seu plano diretor, esse plano diretor que a gente está aprovando, fazendo audiência pública, escutando toda a população. Não pode ser uma vontade do prefeito, como não pode ser uma vontade de qualquer pessoa, tem que ser uma vontade de toda a população. Hoje o nosso plano diretor, ele represa muitos investimentos, muitas pessoas querendo investir, mas por causa do plano diretor acabam não conseguindo. Tenho certeza que quando aprovado pela Câmara, depois que a gente fizer a última audiência pública, vai vir um volume muito grande de pessoas que querem investir. Então tem essa questão ambiental, a gente vai fazer um plano diretor, claro, respeitando a questão ambiental, mas as pessoas também têm alguns questionamentos de alguns bairros. As pessoas não podem querer que se esqueça os bairros. Foi os bairros onde nasceu a União da Vitória, que é o Navegantes, o Ponte Nova e o São Bernardo, e a gente está adaptando o plano diretor para essas realidades, para que as pessoas continuem morando. Então, a área industrial, principalmente, ela não avançou mais por causa da questão ambiental. Tem a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação para você poder, mas a gente vai estar formatando para começar já, do lado direito já vai começar a ser feita o investimento de mais de 60 milhões de reais da nova empresa. Ela tem um prazo para fazer, e do outro lado a gente já vai começar a concessão para algumas indústrias. Importante, indústrias de fora, mas indústrias também de União da Vitória, de empresários que querem investir em União da Vitória. A gente tem que correr atrás de empresas de fora, mas não pode esquecer as pessoas que estão gerando emprego e renda em União da Vitória. Então, está bem alinhado, com certeza. Até o final do nosso mandato, as pessoas passarão na entrada da cidade e irão ver os barracões sendo construídos, gerando emprego e renda. Até a União da Vitória, a gente fala, e não é o Bachir que está falando, os números mostram, a União da Vitória ficou entre as 10 cidades que mais gerou emprego no mês de abril, e a gente tem feito esse trabalho, claro, foram mais de 250 empregos gerados, ficando entre as 10, entre todas as cidades do Paraná, e a gente vai continuar trabalhando, porque esse é o grande... A gente tem que fazer pavimentação, tem que fazer investimento em outras áreas, mas o principal é a geração de emprego e renda. Você gerando emprego e renda, você aumenta a arrecadação do município, e a gente vai continuar trabalhando, formatando a nossa nova área industrial, que a gente é um dos carros-chefes do nosso governo. Excelente, Bachir. Bom, falando ainda em obras, né, temos muitas frentes de trabalho aqui no município de União da Vitória, e outra é para a restauração também do principal ponto turístico do município, que é o nosso Morro do Cristo, né? Hoje, claro, se passar lá, a condição, ela precisa de fato ser melhorada, escadaria e tudo isso, mas já tem esse projeto, já até avistava essa semana aí, não lembro qual rede social, no Instagram, se não me engano, é uma arte ali em 3D de como que vai ficar, né?
E de fato, se batendo o olho assim, você pensa, poxa, olha o Rio de Janeiro, que bacana, né? E por que a gente liga Rio de Janeiro? Porque Rio de Janeiro, hoje, né, das imagens que temos assim em visitas, Rio de Janeiro, claro, você imagina, vamos fazer uma visita, um ponto alto da cidade, para ter essa vista, né? Rio de Janeiro vem em mente. Por quê? Por causa lá hoje tem a condição, foi feita toda a condição. E para a União da Vitória, também a gente tem já uma bela imagem aqui, está entre as 3 maiores do Brasil, inclusive, mas que precisa melhorar a infraestrutura, né? O que tanto vai ser feito ali no Morro do Cristo, claro, a gente já vê sendo construído lá o Café Mirante, mas a infraestrutura como um todo, o que tanto será feito e se tem um prazo para que isso venha a acontecer, Bachir? É importante, aproveito a oportunidade, nós estaremos assinando a ordem de serviço na quarta-feira, às 19 horas, um recurso do governo do estado, deputado Ussi, e eu tenho como preceito, muitas vezes minha assessoria fala, mas eu tenho como preceito a gente só anunciar quando tiver licitado e está sendo a ordem de serviço. Senão se cria uma expectativa que muitas vezes não acontece. Esse recurso nós licitamos 2 vezes, deu deserto, agora na terceira apareceu uma empresa para fazer e vai ser uma reformulação total do Morro do Cristo. Eu tenho certeza, até nas redes sociais falei, vai ser um dos pontos turísticos mais bonitos do Brasil. Hoje o ponto turístico mais visitado no Brasil é no Rio de Janeiro, Corcovado. São milhões de pessoas que vão lá. Aqui o nosso Morro do Cristo, sem ter nada, sem ter uma água para vender, sem ter um café, são 50 mil pessoas que visitam durante o ano o nosso Morro do Cristo. Então tem um potencial gigantesco. Nós iremos fazer tem coisas que acontecem, né? Nós conversamos um dia com a nossa secretária de Cultura, Franciele Misturina, ela falou, falando da reformulação do morro, ela falou, por que não nós fazer uma escadaria nos moldes da Selarón no Rio de Janeiro? Que são milhares de pessoas que vão visitar. Eu digo, então, faça as tratativas, ache quem possa fazer esses mosaicos. Ela conversou com uma artista local, que é a Hagri Rota, conversou também com o Carlos Kusic para fazer os desenhos, e eles fizeram todo um trabalho escrevendo a história do União da Vitória. Vai ser a maior escadaria em mosaico do Brasil, será em União da Vitória. E não é promessa, nós já temos, o município contratou a artista plástica para fazer, de 20 lances de escada, nós já temos 12 construídos com mosaico, que começarão a ser colocados na escadaria. Todo o entorno será reformulado, nós temos o café que nós relicitamos, era uma obra do governo passado junto com o Santinho, nós relicitamos, estava parada. A estátua do Cristo será totalmente remodelada, será totalmente reformada. As pessoas que vão lá hoje, a gente vê para tirar uma foto da cidade, elas sobem numa pedra para tirar uma foto. Nós iremos colocar um mirante lá em cima, a capela será reformulada. Também numa segunda etapa, um mercado que é muito grande hoje na área do turismo, que é o mercado da terceira idade, hoje não pode acessar, a grande maioria não pode acessar o Morro do Cristo. Nós estaremos colocando um funicular para que as pessoas possam subir ao Morro do Cristo. Já temos uma parte do recurso, o deputado Ussi nos sinalizou de poder ajudar, então vai ser uma transformação total. Nós acreditamos, um trabalho feito pela nossa Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, pelo Zé Pedro, pela Daiane, que trabalha essa questão do turismo, e nosso objetivo é audacioso. O nosso objetivo é que, num prazo de 1 ano e meio a 2 anos, nós tenhamos 200 mil pessoas visitando o Morro do Cristo. Porque não podemos. As pessoas vão lá no Rio de Janeiro, são milhões de pessoas que visitam, por que não trazer elas para a União da Vitória? E acho que o turismo da União da Vitória vive um momento extremamente importante, uma virada, agora com a reformulação do Morro do Cristo. Conversava com o Hélio Weber alguns dias atrás, num prazo de 60 a 90 dias, nós teremos a volta da 310 e a gente tem que pensar não de forma isolada, nós temos que pensar um turismo de forma regional, que as pessoas venham, fiquem 1, 2 dias em União da Vitória, que vão para Bituruna, que vão para Porto União também, que vai fazer um trabalho lá no Morro. Então é importante que vão para Porto Vitória, e graças a Deus a gente tem feito um trabalho. Mas quero aproveitar a oportunidade, sei da grande audiência que vocês têm, vão na quarta-feira, às 19 horas, no Cine Teatro Luz. Não é para apresentar projeto, a gente vai estar apresentando o projeto, mas já é para assinar a ordem de serviço. Eu trabalho desse jeito, não crio expectativas, poderia estar 6 meses antes falando dessa obra do Morro do Cristo. A gente vai assinar a ordem de serviço e no outro dia a empresa que ganhou a licitação pode começar a fazer essa reforma. Ela tem 10 dias,
mas se quiser começar na quinta-feira, já pode começar. A gente tem uma estimativa que de 6 a 8 meses estará totalmente reformulado o Morro do Cristo. Você deve acompanhar, muitas vezes na rede social as pessoas cobravam, porque lá não é uma situação, hoje da maneira que está, ela está uma situação extremamente precária. E as pessoas cobravam, e eu falava, não, vem coisa boa. Eles falavam, não, isso é promessa. Eu digo, não, vem coisa boa. Só que o trabalho burocrático, que nem eu falei, nós fizemos 2 licitações que demos deserto. A gente tem que fazer uma reformulação no projeto. Agora não, agora tem uma empresa que ganhou a licitação e deve começar já na próxima semana a trabalhar. E claro, a gente sempre torce, né, para que a empresa ela possa de fato, né, assumir e encarar a obra, porque como é o caso ali do Café Mirante, né, Bachir? Ou seja, teve empresa, ganhou, foi lá, começou a obra, deixou só, entre aspas, o esqueleto, né, até fazer todo... Pois é, né? Daí muitas vezes a população vai bater em quem? No prefeito, mas o prefeito tem nada a ver, não é o prefeito o dono da empreiteira da empresa, né? A parte legal, a parte burocrática da coisa você faz, que é o processo licitatório. Mas se a empresa vem, como o próprio ex-prefeito, o ex-prefeito Santinho falava, né? As empresas sem vergonha, enfim, aquelas empresas que não têm potencial para realizar uma obra, não sei nem por que acabam se candidatando para tentar fazer uma obra de grande porte, né? Daí elas vêm aí, não fazem e fica tudo se arrastando, né? Até o próprio exemplo, né, da praça, né, Bachir? Não, nós temos um grande exemplo. Nós fizemos a entrega agora, no começo do ano, do CMEI do Lagoa Dourada. 11 anos de obra. Imaginem, 11 anos de obra. Agora estamos terminando, vai ser um dos CMEIs mais modernos. E as pessoas duvidavam, e acho que até tem razão de duvidar. Lá no CMEI do Bom Jesus também são mais de 10 anos. E claro que as pessoas têm que duvidar. 10 anos para sair uma obra que deveria ser feita em 180 dias, mas ela já está em fase de acabamento. Será o CMEI mais moderno de União da Vitória. Provavelmente já no começo do ano a gente vai estar disponibilizando para a população, que é uma demanda grande. A escola do São Domingos, escola Valdomiro de Souza também vai fazer no próximo ano 10 anos. É inadmissível, né, que demore tanto tempo. Praticamente na educação nós iremos zerar as obras que estavam paradas, zerando também a fila de espera no nosso CMEIs, que muito tempo chegou a mais de 1.000 pessoas. Hoje a gente tem um volume de 200, o CMEI do Bom Jesus será para mais de 240 crianças, então no final do ano a gente vai zerar, mas obras que faziam 10 anos que iam acontecendo e a gente tomou uma decisão, porque essas obras elas acabam demorando muito, daqui a pouco você nem reaproveita, porque são depredadas, né? E a gente fica triste. Essa semana estive acompanhando a obra do CMEI do Bom Jesus, que está em fase final de acabamento, e daí o encarregado da obra me falando que entraram na obra, furtaram fio que já estavam sendo colocados. Alguns dias atrás jogaram pedra, quebraram as vidraças. É triste, é muito triste que aconteça isso. Então a gente tomou uma decisão, vamos terminar essa obra, senão daqui a pouco não tem o que acaba depredando e não tem que investir um recurso muito maior. Mas até o final do nosso mandato, na educação não terá nenhuma obra que não esteja acabada. Pois é, nessas casas, aproveitando aqui só, né, a deixa, né, essas questões aí de depredação, patrimônio público, até privado, né, a própria população tinha que dar um apoio maior. Claro que, infelizmente, nosso Código Penal, nesses casos, ele deixa um pouco a desejar, mas a população poderia também colaborar, dizer, poxa, você vai quebrar lá onde o teu filho vai estudar, né, por que fazer isso? Numa escola, lugar de educação, né? Infelizmente são coisas que acontecem e a população, sim, os próprios moradores do bairro poderiam se unir. Hoje tem disco de denúncia, você pode fazer denúncia pelo WhatsApp da polícia sem ser identificado, está muito mais fácil, não precisa você pôr a cara a tapa, é só você fazer a denúncia e deixar que a polícia faça o seu trabalho, e tem que tirar essa meia dúzia de gente desocupada que quer só ficar depredando e causando prejuízo. A conta quem paga é o cidadão de bem. Ô Bachir, falando ainda nessas questões ainda de obras, você falou bastante na questão de educação, né? Inclusive nesse programa aí de reformas das escolas, umas reformas rápidas, muitas estruturas precisavam de melhorias. São escolas que têm aí décadas e mais décadas e que até hoje não tinham recebido uma melhoria decente desse porte. Foram várias. E infelizmente também, né, tivemos mais ainda o agregado desse ano de acontecimentos que infelizmente aconteceram em escolas e ataques, e que daí, claro, população, pais, eu como pai também me preocupo, nunca pensei jamais em falar para o meu filho, além de mandar para a escola para estudar, como se proteger se porventura vem acontecer, né? Coisas que jamais deveriam acontecer, que a gente manda nossos filhos para a sala de aula, para aprender.
matemática, português, história, geografia, e não ter que se defender de questões que envolveriam segurança pública. É lamentável, mas que infelizmente aconteceram e o município também, né, teve essa parte da responsabilidade para tentar melhorar aqui. Na escola, meu filho estuda aqui na área central, a semana já o diretor já postou umas fotos lá, estão feito aumento aí das grades, enfim, trazer mais segurança. Além da reforma na escola, teve mais esse agregado, né, Bastir, que, ou seja, não estava previsto, mas literalmente é aquele mal que tem que ser feito, né, para garantir a segurança das nossas crianças, nossos professores e a tranquilidade dos pais, né? É verdade. Eu sempre que vou nas escolas, no CMEI, eu falo, a responsabilidade que a gente tem na educação é grandiosa. A maior responsabilidade do governante é na educação nas escolas. Você é pai, eu sou pai também, tenho um menino de 10 anos. A partir do momento que a gente deixa a criança para dentro do portão de uma escola, está deixando o que é mais precioso na vida da gente, que é nossos filhos, né? E a gente tem um compromisso. E sempre falo, graças a Deus, a gente tem uma rede de educação, professores, diretores, merendeiras, serventes extremamente compromissada. O índice de erro tem que ser 0. Não pode ser 0,5, tem que ser 0. A gente não pode errar nesse setor e, graças a Deus, a União da Vitória tem essa realidade. Infelizmente, é lamentável os atos que aconteceram em Santa Catarina. Alguns dias no Paraná também aconteceu atos de loucura, de barbárie. A gente não pode admitir isso daí. E, claro, todos os pais, como a gente também ficou preocupados, e a gente tomou algumas ações conversando com os nossos diretores, com os nossos supervisores, algumas ações para estar protegendo as crianças. Hoje, praticamente, toda a nossa rede de ensino tem um sistema monitorado. A gente contratou uma empresa, tem câmeras em todas as escolas. Foi instalado também o botão do pânico, mostrado pela Polícia Militar como que tem que ser usado. Conversamos com o Tenente Coronel Balbino também agora, alguns dias atrás. Ele teve um reforço de efetivo, ele tem intensificado essas rondas e foi uma realidade que aconteceu. Tem algumas escolas também que a gente está fazendo o aumento de grades, colocando na maioria das escolas um portão, um interfone para que as pessoas só possam acessar a escola autorizadas pelo diretor ou por alguém da escola. E a gente continua investindo na educação. Hoje são praticamente, fora o recurso que a gente tem aplicado para terminar esse ICMEI, essas escolas, são 18 novas salas de aulas que estão sendo implantadas. A gente tem um objetivo muito grande, que é estar expandindo o ensino integral. Esse ano, a nível de Ensupar, é a primeira cidade. Já implantamos em 2 escolas e 2 horários estendidos, mas a gente quer aumentar esse trabalho, e para aumentar, tem que aumentar a estrutura física das escolas. Então, são 18 novas salas sendo construídas, um ginásio ali no Vitória Fernandes também, que era uma demanda, desculpa, de muito tempo. Então, a gente tem feito esse investimento, são quase 30 milhões que a gente investiu em educação, e é o melhor investimento, né? Muitas vezes a gente não vai colher, mas daqui a algum tempo, com certeza, será colhido. Falo mais do que qualquer obra física. Ontem estive nos 75 anos do Anchieta, eu que estudei no Anchieta. Eles perguntaram há quanto tempo atrás você estudou no Anchieta. Digo, nem vou falar, mas faz 50 anos, né? Com 7 anos, estive no Anchieta. Eu falei, isso é o que um governante pode deixar de mais valioso, que é o investimento na educação. E a gente tem feito um trabalho com o Ricardo, com toda a nossa rede de ensino, né? Hoje as crianças, toda a rede tem uniforme escolar. A gente disponibiliza o material escolar também. Agora, com essa questão, todas as nossas escolas terão laboratório de informática, praticamente boa parte já implantado. Todas as escolas terão, que é importante também, um parque infantil. Então a gente tem feito um trabalho muito grande de investimento na educação. Aproveito a oportunidade também, temos um grande desafio que foi lançado e a gente está trabalhando para começar. Todos sabem, aí na região central, o Hilda Mello, e funciona hoje o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. E essa é uma realidade. A gente agradece até a diretora Carmen, ao Semar, que é da Unespar, por esse trabalho, mas é necessário pensar em fazer uma escola para o ensino fundamental. E a gente, conversando com o deputado Ussi, pedimos para que ele disponibilizasse, junto ao governo do estado, uma área ali onde era o Colégio Lauro Miller, e a gente já tem um recurso alocado para poder começar a construir mais essa obra que a gente vai começar a construir, fazer a nova escola Hilda Mello. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande, um investimento na educação, com essas ampliações, e que bom, né? A gente pega as empresas que ganharam, estão executando, que nem se falou muitas vezes,
Você faz o projeto, arruma o recurso e a empresa vem e não executa. Mas graças a Deus a gente tem acompanhado semanalmente, todas as obras estão a pleno vapor. Então a gente vai continuar esse trabalho de investimento na nossa educação. Excelente, Bachir. Bom, outro tema ainda a gente pode aqui debater é sobre a questão da iluminação pública, principalmente da ponte, né? Aqui, a Ponte dos Arcos, que ficou por muito tempo sem iluminação. Inclusive, tivemos ali um acidente, infelizmente, uma pessoa acabou perdendo a vida. Claro, mais pela irresponsabilidade de quem estava na condução do que qualquer outra coisa, né? A gente não pode ficar achando desculpas por uma questão, né? Quando você mata alguém no trânsito e ainda covardemente fugir. Eu sou da seguinte opinião: se você cometeu um acidente de trânsito, isso ninguém está isento de acontecer, pode acontecer com qualquer um, comigo, com você, com qualquer um de nós, mas aconteceu, fica no local, né? Infelizmente, isso aconteceu, para ali. Mas a partir do momento que você foge de um local, me desculpa, né? Não tem como ficar defendendo. Bom, mas quanto a essa questão da ponte, eu quero chegar e falar da iluminação, né? Agora você passa ali, tem uma ponte toda iluminada. Ficou branquinha a ponte, literalmente, com a iluminação nova que foi colocada. E lembrando que a ponte, ela não pertence ao município em si, né? Muitas pessoas falam, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo na ponte. Mas existe essa questão aí, porque ali no projeto original era uma rodovia federal, né, Bachir? E como é que foi feita, então, essa questão para conseguir fazer essa troca da iluminação da ponte? Para ver as pessoas, e com toda razão, né? A iluminação estava extremamente precária, mas eles acabam cobrando do prefeito, né? E eles têm que cobrar de alguém, a gente não reclama, mas tem a questão legal e a questão burocrática. Infelizmente, no Brasil, a questão burocrática tão logo teve o problema da iluminação na Ponte dos Arcos, nós solicitamos uma autorização para estar podendo iluminar. A gente sabe que, se for pelo Estado, o sistema é muito moroso. A gente tem o exemplo lá da queda das pedras lá no morro, é mais moroso, a gente sabe, e a gente tem uma parceria com o governo do Estado e pedimos autorização para estar iluminando a ponte, porque é necessário. A gente tem que pensar também na parte legal. Sempre falo, nós temos um grande exemplo que aconteceu com o ex-prefeito Renato. Um dia eu conversava com ele, que tinha buracos ali na frente do 5º Batalhão de Engenharia e Combate, e o pessoal cobrava dele e a responsabilidade não era do município. E ele foi lá e colocou uns caminhão para fazer um tapa-buraco, e disse que respondeu mais de... Está até hoje quase respondendo com um recurso que foi para a população. Então tem toda essa parte legal. E alguns dias atrás nós recebemos a autorização para estar iluminando a ponte, e fizemos essa iluminação, ficou muito boa, né? É engraçado, na rede social, um senhor falou, agora vai iluminar, a ponte está suja. Eu digo, não, mas precisa iluminar. Uma segunda etapa, a gente conversou com o DR para estar reformando ela, fazer uma pintura nova. Tem uma demanda também naquela ponte, de repente, de fazer uma divisória na ponte mesmo, sei lá, com uma pintura, com olho de gato, mas a iluminação era necessária, mas tem todo esse trabalho burocrático que, infelizmente, a gente tem que respeitar, senão a gente acaba respondendo com o CPF pessoal da gente, né? Mas a iluminação ficou muito boa. Aproveitar também a oportunidade, Thiago, as pessoas cobram também a questão da nossa iluminação. Nós estamos num processo acelerado, tinha uma parceria público-privada, e a gente reviu alguns itens do contrato. Poderia muito bem ter assinado e daqui a algum tempo vinha a conta para o município e para os munícipes. Nós estamos revisando esse contrato, conversando com a empresa que ganhou, para estar fazendo uma economia muito grande para os cofres dos municípios, mas nós queremos até setembro ter finalizado esse processo e provavelmente num prazo de 6 a 8 meses, no máximo um ano, a gente pretende trocar toda a iluminação do União da Vitória por LED. Aumentando na maioria das ruas de 300 a 450 a luminosidade das ruas. Então é um trabalho que a gente vai fazer, mas a gente tem que ter responsabilidade. Não temos que pensar só no nosso mandato, tem que pensar para frente. O trabalho que a gente fez é que não ultrapasse o valor da COSIP que o município arrecada, mas está no estágio extremamente avançado para trocar todo o parque de iluminação pública de União da Vitória. Bom, Bachir, estamos já encaminhando para a parte final do Jornal da Manhã, mas aproveitar que estamos aí bem nessa transição, né? Final do primeiro semestre para o início do segundo semestre, apesar, é claro, das dificuldades, né, que a gente aqui já comentou, principalmente
voltados ao processo licitatório da coisa, que é demorado, a vida pública não é a mesma coisa que a vida privada. Você quer comprar uma caneta, você vai ali na papelaria, você compra. Na vida pública não é bem assim. Enfim, acaba trazendo, de fato, uma morosidade maior. Mas, apesar das dificuldades, como você analisa que foi esse primeiro semestre do ano de 2023 aqui para o município de União da Vitória? Tanto já colocando aqui a esfera municipal, mas obviamente a gente acaba ligando, governo estadual e federal, porque a boa parte dos recursos aportados vem do governo federal e do governo estadual. De 0 a 10, se fosse para dar uma nota nesse primeiro semestre, que nota daria? A gente sempre tem que focar em mais, né? Não vamos dar 10 porque senão você acomoda. Mas acho que a população, a gente tem feito o nosso máximo. A gente tem, né? Que nem você falou, até aproveitar a oportunidade. Nós tínhamos um processo licitatório de pedras irregulares que vai contemplar o Lindina, o bairro Bela Vista e o bairro São Luís, que fizemos também 3 licitações. Na quarta apareceu uma empresa para fazer. Então a gente tem trabalhado bastante e não adianta ficar chorando, ficar reclamando da questão do fundo. A gente tem que correr atrás e a gente tem feito esse trabalho. Que nem eu falei, muitas vezes as pessoas cobram pavimentação, cobram obras. A gente tem feito o máximo que é possível fazer, né? E correndo atrás, fazendo parcerias com o governo do estado, e toda obra que vem é importante que as pessoas saibam. Uma obra que vem do governo federal, como vem do governo estadual, se o município não tiver contrapartida, perde a obra. Então a gente tem feito, não vou me arriscar a dar uma nota, mas a gente tem trabalhado bastante, como vai trabalhar até o último dia do nosso governo, atrás de obra, atrás de melhoria para a população, e trabalhando. Que nem eu falei, no período eleitoral você briga, você tem um embate, mas passou o período eleitoral, nós temos que unir força. Não, eu falo para toda a nossa Câmara de Vereadores, que tem sido grande parceiros nossos, o vereador Valdecir Rático, não me interessa de qual partido político vem o recurso. Se vir para a União da Vitória, nós vamos divulgar e vamos estar divulgando para a população e vamos aceitar qualquer recurso. Daqui a alguns dias vem o presidente da Itaipu, Enovéria. A gente sabe que a Itaipu vai fazer um investimento grande nos 399 municípios do Paraná. Tadeu Venere me ligou dizendo que, se não me falha a memória, dia 21 de julho, né? Tadeu Venere é ligado ao ex-prefeito Pedro Ivo, com quem a gente se relaciona também. Falei, com certeza, nós vamos receber com a maior alegria. Hoje ele responde pela Itaipu. A gente não pode focar na questão, que nem eu falei, na época da eleição cada um tem sua ideologia, cada um tem seu partido, mas todas as verbas que vêm, indiferente se for da situação da oposição, a União da Vitória vai estar aberto para receber, né? Não adianta ficar chorando, não adianta ficar reclamando, né? A gente tem que correr atrás de recursos. O prefeito, os vereadores têm que também pegar os deputados que trabalharam para eles também, cobrar recursos para a União da Vitória, e a gente vai continuar fazendo. Graças a Deus, muitas das licitações que estavam emperradas conseguiram avançar. Isso é muito bom. Até essa semana estive lá naquela região ali do lado do ginásio da Uniuv, só ali para as pessoas terem uma ideia. É um volume grande. Hoje tem a nova sede do Ministério Público, são quase 14 milhões de reais, que já está em construção. Mês que vem nós vamos assinar a ordem de serviço para a nova sede do Civale. São também mais quase 12 milhões, a licitação diminuiu o valor, mas são mais 4 milhões de equipamentos. Até o final do ano estivemos no Tribunal de Justiça, vai sair um novo fórum ali e vai mudar a realidade daquela área. Então a gente continua trabalhando, isso daí também, conversando com as empresas. São 200 empregos diretos que essas 3 obras irão gerar, e eles já falaram da dificuldade de encontrar pedreiro, servente, né? Então o mercado de trabalho começa a desenvolver, mesmo com as obras públicas começa a desenvolver. E a gente vai continuar trabalhando, vai continuar correndo atrás para trazer a melhoria para a população. Exatamente, bom, o prefeito falou já nessa dificuldade de mão de obra, né? E de fato, né? Tá bem complicado. Você quer fazer uma pequena obra na sua casa, você coloca aqui, precisa de alguém para construir um muro. Tá difícil você achar aí bons profissionais, até uma área de mercado aí, né? O pessoal muitas vezes pensa, mas pegar no pesado, trabalho de sol a sol, bom, todo trabalho edifica o homem. E tem aí, né, um trabalho que te rende bons valores financeiros. Com certeza é nessa área aí da construção civil, né? E tem tantas obras que vão acontecer aí, pessoal, né, que se aprume literalmente e busque conhecimento, porque mão de obra
está em falta, está escassa na área de construção civil, hein? Eu quem diga. Bom, Baixinho, nosso tempo lamentavelmente é curto, a gente podia aqui ficar a manhã toda batendo um papo sobre o município, mas agradecer mais uma vez a sua participação. Nossos microfones Jovem Pan estão sempre à disposição do município para o que precisar. E, claro, desejar aí que seja um segundo semestre desse ano ainda melhor do que foi o primeiro. A gente sabe que a questão, devido ao processo eleitoral do ano que vem, muitas vezes os recursos têm que vir correndo, tem que vir a galope, até maio, né, você falou. Então, a gente sabe que falta menos de um ano para que isso aconteça e que possam vir muitos recursos para a União da Vitória. A gente sempre deseja o melhor para o nosso município. Obrigado, Baixinho. Eu que agradeço, Thiago, obrigado pela oportunidade. Tem todos os assuntos que a gente falou, tem muitos outros, como Maria Empreendedora, essa semana nós estávamos, que é uma questão também na geração de emprego e renda, mas agradeço a oportunidade. Sempre é bom a gente vir aí esclarecer, ver as dúvidas. Só agradecer a você, um ótimo final de semana a todos.